Olá a todos. Nós somos a equipe Felipe, João, Pedro e Ariel. Quem vos fala é o Felipe. Hoje apresentaremos o projeto de Oficina de Integração 2, chamado Aeromão, um drone controlado por gestos de mão. Nossa motivação se baseia em dois pilares principais. O primeiro é a necessidade de uma interface de controle inovadora, o que observamos que as interfaces tradicionais de drones, como joysticks e smartphones, são bastante limitadas. Nosso foco, portanto, é desenvolver um controle gestual por visão computacional, permitindo uma interação mais natural e imersiva com o drone. O segundo pilar é a acessibilidade ampliada. A dificuldade para usuários inexperientes ou com limitações motoras é um desafio comum. Com o projeto Aeromão, visamos democratizar o uso de drones, tornando a operação mais simples, segura e inclusiva para um público mais amplo. Para concretizar o projeto Aeromão, definimos 6 objetivos principais. Primeiramente, precisávamos realizar a captura de gesto de mão com a câmera. Em seguida, deveríamos processar os sinais em tempo real para transformá-los em comandos, e então integrar o módulo de controle ao hardware do drone. Em paralelo, desenvolver uma interface básica para calibração e, finalmente, construir e validar o hardware em voo. E, principalmente, garantir um voo estável e seguro do drone, sob controle gestual. É fundamental definir o escopo do nosso projeto. Dentro do escopo estão a captura de movimentos, dos gestos no caso, o processamento desses gestos, a garantia de um voo estável e seguro através do controle gestual. Por outro lado, para esta etapa do projeto, certas funcionalidades estão fora do escopo, como a navegação autônoma avançada, o uso em ambientes complexos e a detecção de obstáculos. Nosso foco primário é a estabilidade e o controle de altitude via gestos. Bem, então agora eu vou falar da parte de comunicação. É uma das partes mais importantes do nosso projeto, que utiliza o módulo de rádio NRF24L01. A arquitetura é assimétrica Half Duplex, o que significa que o controle atua como transmissor principal, enviando comandos, e o drone atua como receptor, mas também envia dados de volta, a telemetria. O nosso protocolo é otimizado para baixa latência. O pacote de comando enviado do controle para o drone tem um tamanho fixo de apenas 4 bytes. Ele é composto pelo número de sequência de 16 bits, que nos permite rastrear o fluxo, o comando de movimento desejado, que é mandado a partir do software que detecta por visão computacional, o gesto feito pelo controlador, e um checksum simples utilizando o SHOR para a detecção rápida de corrupção de dados no rádio. Para a telemetria, utilizamos o recurso de ECK Piggybacking. Isso significa que, ao receber um comando, o drone anexa automaticamente um pacote de 8 bytes ao sinal de reconhecimento. Esse pacote de telemetria carrega informações cruciais para o operador, como o eco do número de sequência, o nível de bateria, a altitude atual e o estado de voo do drone, garantindo que o controle sempre tenha dados atualizados e validando o comando enviado. A confiabilidade é a nossa prioridade. No lado do controle, implementamos um sistema de 3 retentativas automáticas com um timeout de 200 milissegundos, garantindo que o comando seja entregue mesmo com interferências. No lado do drone, o número de sequência previne a deduplicação de comandos e o protocolo tem uma detecção de emergência. Se não recebermos nenhum comando por 3 segundos, o drone entra em modo de emergência. Finalmente, essa arquitetura de Request Response nos permite medir com precisão a latência de ponta a ponta, RTT, em microsegundos. Esse é um indicador vital para validarmos a performance do nosso sistema e garantir um tempo de resposta adequado para o controle gestual. Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco sobre o nosso software de detecção de gestos. As principais bibliotecas que nós estamos utilizando são MediaPipe e OpenCV. No MediaPipe, nós estamos usando a detecção de uma mão, com uma confiança de detecção de 0.7 e uma confiança de tracking da mão de 0.7. Aqui nós temos as funções mais básicas, que nos dão a distância entre os landmarks. O MediaPipe divide a mão em 21 pontos. Então, e esses pontos, e daí nós conseguimos a distância x, y e z desses pontos. Para que o usuário consiga poder se afastar um pouco da câmera ou se aproximar um pouco da câmera, nós usamos um esquema de escala.
E aqui nós temos as principais funções de detecção, que são, ele identifica um dedo dobrado, que você passa o landmark da base e da ponta, o dedo estendido. O polegar, precisa de algumas outras funções um pouco mais específicas dele. Mas aqui nós temos a detecção em si dos nossos gestos, que eles retornam a partir dos landmarks, o gesto que foi identificado. Então, por exemplo, o joinha, ele vê se o polegar está estendido para cima e se os demais dedos estão dobrados. Então, por exemplo, o landmark 5 e o landmark 8 são, respectivamente, a base e a ponta do dedo indicador. Aqui só a definição do OpenCV para poder pegar a câmera do notebook, e aqui temos os labels, que são o que cada gesto significa para o nosso drone. Então, por exemplo, o joinha para cima vai fazer o nosso drone ir para cima. Aqui temos o nosso loop principal, que é enquanto está tendo acesso à câmera, ele passa para o OpenCV, para o MediaPipe, perdão, as informações que o OpenCV pegou. E daí aqui ele faz a detecção do gesto. Então, se detectou o gesto, ele seta o gesto ID para o número específico daquele gesto. Se foi identificado um gesto, ele pega o tempo de agora e vê se esse gesto não foi o último identificado e se a diferença de tempo entre esse gesto identificado e a última identificação é maior que o delay. Nosso delay a gente colocou entre 0,5 segundos. Então, ele escreve para a ESP o gesto ID e faz um reset de último gesto e o tempo do último envio e escreve na tela aberta o comando. Se um gesto não foi identificado, ele imprime o último gesto só com aguardando o novo gesto no final. E aqui, só para não acontecer nenhum erro, para poder fechar a tela de identificação, você tem que apertar ESC. Agora eu vou mostrar um pouco da detecção do software. Pode ver que eu abri um pouquinho antes. O MediaPipe ele faz a identificação dos landmarks dessa forma. E daí, por exemplo, aqui, ponteiro, linha, para baixo. Enquanto isso, ele está escrevendo na serial os códigos de gestos. Olá, boa noite. Eu vou apresentar rapidamente toda a parte do esquemático elétrico do nosso projeto e também a PCB. Em resumo, esse é o esquemático elétrico. Ele é separado por esses blocos. Esses blocos representam módulos ou módulos e componentes. Eu vou começar apresentando esta parte aqui, que é o circuito de alimentação. Em resumo, ele pega a tensão da bateria e converte para a tensão de operação da nossa placa. A bateria vem com 7.4, 8.4 volts e ele converte para 3V3, que é a tensão de operação da placa e de todos os circuitos na placa. Aqui são os capacitores de desacoplamento. Aqui do lado a gente vê a representação do módulo de rádio. Aqui em cima a representação do módulo de giroscópio. Como eles são módulos, eles são apenas blocos e as ligações para os módulos. Aqui a gente tem o circuito do botão, que foi muito utilizado nos testes. Aqui mais ao lado a gente tem toda a parte de controle realmente da placa e a ESP32. A gente não utiliza a placa que normalmente é comercializada da ESP, a gente está utilizando apenas o chip. Então a gente precisa de um circuito a mais, que é o circuito para gravar esse chip. Então a gente implementou aqui o circuitinho com esse joguinho de 2 transistores aqui, o conector para o FTDI, porque a gente está gravando a placa de maneira serial. Aqui um pull-up no ESP Enable. Aqui o divisor resistivo que pega a tensão da bateria e converte para um valor analógico para ser lido na entrada analógica da placa, para a gente conseguir monitorar a bateria. E um LEDzinho com um circuitinho de LED, que ele joga esse pino para low e o LED acende. Aqui mais à direita, temos toda a parte de controle dos motores, com as 12 fases, 3 de cada motor, respectivamente. Essa parte aqui do circuito, dos controladores ESCs, eles não estão na PCB, apenas a representação elétrica aqui neste diagrama. O que realmente está na PCB são os conectores para os ESCs.
que são esses 4 conectores que eles fazem realmente essa interface entre controlador e ESC. A PCB ficou praticamente assim. Aqui a gente tem uma placa de 6.5 cm por 5 cm de 2 layers. Aqui são todos os módulos, todos os conectores para os controladores, a ESP e todo o circuito, tanto de leitura da bateria, desacoplamento da alimentação, quanto o circuito de gravação da ESP. Esse aqui é o conector do FTD. Aqui é a versão final do nosso drone. Aqui está ele completo. Claro que não está a bateria grudada aqui no fundo, mas em geral ele ficou desse jeito. Aqui em cima a gente tem a placa que a gente produziu. Uma consideração sobre ela é que o módulo step down estava na PCB invertido, então a gente teve que acabar optando por soldar ele embaixo. Daí ele ficou espelhado, né? Aqui a ESP, o giroscópio, o módulo de rádio e todo o circuito de gravação. A parte mecânica foi feita em MDF e ficou consideravelmente leve. Os ESCs foram presos por meio de braçadeiras de nylon e as hélices são de plástico. Em resumo é isso.